Exato. Iniciou. Ok. Iniciou. Boa tarde, bem-vindos à sala temática de eixo da diversidade, estudo de gêneros e diversidade na EJA. É um prazer ter vocês conosco, é um momento muito especial do nosso terceiro encontro nacional da EJPT. É um momento muito especial porque nós estamos discutindo várias temáticas relativas à educação de jovens e adultos e o seu fortalecimento na rede e no país. Estamos em busca, né, de fortalecer esse momento social de tantos conflitos, de tantos embates, mas de muita luta e de muita resistência também. E quando falamos em identidade, gênero e diversidade, temos aí fortalecido ainda mais essa luta, porque lutar na EJA já é uma luta difícil, e lutar pela inclusão que a EJA representa, dentro destes contextos de diversidade, de gênero, torna-se ainda mais que necessário no atual contexto que a gente está vivendo. E aí nós temos hoje 12 trabalhos que vão discutir esse importante debate, né, que vai fazer esse importante debate, essa roda de conversa, essa apresentação. E aí é um momento que vocês terão aí de fala, como nós somos poucos na sala, vocês têm um tempo aí de 15 minutos, né, para apresentar, e aí abre-se para perguntas também, tá certo? E aí a gente transforma esse momento numa troca de ideias e diálogos e conversa para esse momento, tá certo? E aí eu gostaria, então, de passar a palavra, abrindo esse momento, né, para a Patrícia, do IFRJ, acredito, né? Patrícia, que está aqui conosco na sala. Patrícia, está a postos? Como... Só que estava esperando para ver se ia aparecer na tela ou não, né? Essas mídias, essas novidades, né? Essas adaptações. Boa tarde a todas e a todos. Uma grande satisfação podermos estar reunidos e reunidas para tratarmos, discutirmos e nos debruçarmos na questão da inclusão socioescolar através da educação de jovens e adultos, e mais ainda, né, como a colega Clisivânia bem destacou, no que diz respeito à questão do gênero. Clisivânia, eu vou só precisar da sua ajuda aqui para eu poder projetar, confirmar com você que a tela vai ser projetada. A gente tem aqui, essa plataforma eu não conhecia, tem aqui um share screen, é nele que eu vou? Será? Eu vou aqui. Isso, e Nayara está aqui para nos auxiliar também, mas é aí, sim, exatamente. Então, aqui diz share screen, eu vou colocar, e será que vai aparecer A sua apresentação está como? É um arquivo em PDF? PDF, isso. Pronto, aí na janela tem 3 abas. Aí você vai botar, tem janela do aplicativo, acredito, e tem outro lado. Espera aí, então, que eu vou voltar lá. Tem, assim, screen sharing com 2 monitores, é isso? Isso. Screen sharing com computer, é isso?
que eu tenho que fazer aqui, Nayara? Você tem que apertar no negocinho azul que tem. Compartilhar a tela. Então, peraí. Share screen. Como eu tá? Aí diz a tela inteira, janela do aplicativo ou guia do Chrome? É janela do aplicativo. Janela Aí você vai procurar o arquivo que você quer compartilhar. Isso. Tá. Então tá. Então, ok. Então eu vou cancelar, porque na hora que eu for falar desses relatos, eu chamo, eu pego de novo, tá bem? Muito obrigada, Nayara. Então, vamos lá. Muito obrigada pela oportunidade dessa interlocução. Essa apresentação contempla projeto de pesquisa vinculado ao grupo de pesquisa REDI e FRJ CNPq, relações entre empoderamento, educação, diversidade e cultura de direitos humanos. Projeto desenvolvido pela estudante de graduação Marília Pereira de Jesus, como bolsista de iniciação científica, pela professora doutora Érica Almeida e por mim, professora doutora Patrícia Salgado, no âmbito do IFRJ Campus Rio de Janeiro, contando com apoio financeiro do CNPq. Propomos-nos a estudar o impacto do sistema de crenças da cultura do patriarcado escravocrata nas decisões de mulheres em reingressar na escola, na EJA, na sua permanência e conclusão do processo formativo escolar. A pesquisa focaliza o protagonismo das vozes de representação das mulheres estudantes da EJA, que, com suas narrativas autobiográficas, flagram os desafios enfrentados pela condição de serem mulheres para voltarem e para continuarem a estudar. São mulheres estudantes do curso do Ensino Médio Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade EJA, no campus Rio de Janeiro do IFRJ. Participaram conosco na pesquisa 8 mulheres estudantes com faixa etária de 30 a 51 anos, em sendo 2 estudantes do segundo período, 5 estudantes do terceiro período e 1 estudante do sexto período, recobrindo percepções das estudantes nos momentos de início ao término do curso. Tomamos uma perspectiva teórico-epistemológica de cunho multidisciplinar, fazendo dialogar pressupostos da linguística cognitiva de George Lakoff, Mark Johnson, Gilles Fauconnier e Mark Turner, com conceitos da neurociência, da filosofia e do direito. A linguística cognitiva estuda as relações entre linguagem e pensamento. Assim, nos apropriamos dessa base epistemológica que, através dos discursos, flagra os mapas cognitivos, as metáforas e metonímias cognitivas, as mesclagens conceituais que habitam o nosso raciocínio, o nosso pensamento e que sustentam a nossa percepção e a construção de sentidos que associamos ao mundo. No caso da nossa pesquisa, flagramos as percepções das representações mentais de ser mulher, do papel da mulher na relação de gênero, do lugar da mulher na sociedade e outras percepções que incidem nas tomadas de decisão da mulher, levando em consideração a sua condição de ser mulher. Metodologicamente, assumimos uma visão qualitativa, lançando mão da estratégia de grupo focal para a reconstrução das vivências das mulheres em suas narrativas autobiográficas. Eu vou fazer um recorte e entrelaçar os relatos, os trechos de 3 narrativas autobiográficas com as descrições dos modelos de autorrepresentações mentais e culturais dessas mulheres através das suas narrativas autobiográficas. Os nomes usados aqui são fictícios para preservar a identidade das relatantes.
eu vou, então, compartilhar aqui a tela com os relatos, para facilitar, aqui já com as instruções que eu recebi da Nayara, para facilitar a nossa leitura. Está aparecendo para vocês? Eu agora só vejo a tela. Eu não estou mais vendo. Aparece para vocês, Clisivânia? Acho que vai começar a aparecer, né? Ainda não. Ainda não. Tá. Você botou para compartilhar? Tem algum botão para compartilhar? Tem. Aqui está dizendo assim: o app StreamYard.com está compartilhando uma janela. Será que está certo, Nayara? Está aqui para compartilhar também. Vou remover a mim e a Clisivânia para ver se com só 2 pessoas ele aparece, viu? São os desafios das nossas adaptações às tecnologias. Se nós não conseguirmos, eu faço a leitura. Ô, né? Patrícia, eu estou colocando, acho que agora vai, tá carregando. Acho que apareceu. Apareceu. Eu vou, então, avançar um pouco aqui nessa tela, para a segunda tela. Pronto. Em que nós temos aqui, acho que está aparecendo para vocês. Então, vamos chamar aqui de Aparecida. Aparecida, então, diz para nós assim, durante as nossas conversas, nas rodas de conversa: eu tive essa dificuldade, sim. Quem ia ficar com o filho para você estudar? Eu só confiava mesmo na minha mãe. Eu trabalhava e ela ficava na boa com a minha filha, mas se eu falasse em estudar, ela já, como é a noite? Posso esticar, conhecer alguém? Não sei. Eu trabalhava fora e ela não reclamava de ficar com a minha filha. Agora, para eu estudar, ela reclamava. Eu acho que a crítica era mais minha. Tipo assim, eu me via com 51 anos, já de uma outra forma, e não tendo que começar tudo de novo. Era uma vergonha interior minha. Como se eu tivesse falhado em algum lugar e agora tivesse que começar de novo. Às vezes eu até evito falar que estudo, justamente porque as pessoas vão falar: pô, 51 anos, vai estudar? Sabe, estava na hora de colher os frutos, ser avó. Então vamos lá, vamos aí nos debruçar, né, na narrativa da Aparecida, né? Eu queria destacar com vocês esse trecho aqui, quando ela diz, né, eu trabalhava fora e ela não reclamava de ficar com a minha filha. Agora, para estudar, ela reclamava. Eu acho que a crítica era mais minha. Tipo assim, eu me via com 51 anos, já de uma outra forma, e não tendo que começar tudo de novo. Era uma vergonha interior minha. Então, nós percebemos aí, né, quais os enfrentamentos por ser mulher, para a retomada da vida escolar. Esse modelo de cerceamento da liberdade é um corpo vigiado. Esse corpo vigiado que a escola é uma metáfora para um lugar perigoso. A escola não é o lugar para a mulher. Então, a mãe dela, uma outra mulher, até a apoia para ir trabalhar, mas não para ficar com a filha dela, com a neta, para ela ir estudar, ir para o espaço da escola. Então, esse corpo é um corpo que continua sendo vigiado como ao modelo do patriarcado escravocrata, do Brasil colonial, do Brasil império, o corpo da mulher que ainda tem que ser cerceado da sua liberdade
e que o corpo pode ser uma expressão, uma força física de trabalho, uma força de trabalho físico, mas o direito de ser e de ter o desenvolvimento da força de trabalho intelectual, esse é retirado da mulher. Então, há uma restrição do lugar de pertencimento da mulher, e a escola não é um lugar para a mulher. A escola, então, tida como um espaço perigoso. O espaço da liberdade é perigoso. A autorrepresentação de ser mulher, então, aparece para nós no relato da Aparecida. Imaginemos aí os enfrentamentos internos e externos que a Aparecida tem que fazer com esse lastro do patriarcado escravocrata aí nas suas redes, nas suas memórias, nos seus mapeamentos cognitivos, em que a representação da identidade da mulher é a anulação e o despertencimento desse corpo que tem que continuar sendo vigiado e afastado do espaço da escola. Vamos ver uma segunda narrativa autobiográfica. Vamos chamar aqui de Caetana. A Caetana, aos 34 anos, nos diz assim: por vezes eu faltava semanas, ela diz, às aulas. Ah, não vou mais, chega, não quero, não vou aguentar, não vou, estou perdendo tempo, não vou levar mesmo até o fim com essa pressão toda, então não vai dar certo. Então aí eu ficava semanas sem vir. Daí, daqui a pouco eu falava, poxa, mas não é justo comigo. Aí eu sentia falta das aulas, do ambiente, da rotina. Aqui é um ambiente muito acolhedor, né? Não digo só por mim, todos aqui podem confirmar. Ela diz todos, porque nós fizemos também rodas de conversa com os estudantes homens, né? Então eram homens e mulheres debatendo sobre esses enfrentamentos, né? Aí, porque nós temos uma intenção de continuidade da pesquisa também para verificar o impacto da cultura do patriarcado escravocrata nos mapeamentos cognitivos e culturais dos estudantes homens, só para explicar o todos. Aí eu sentia falta e voltava, sabe? A sementinha que foi plantada e que vai germinando, vai crescendo, sabe? Eu ficava em casa, eu falava, caraca, vai morrer, e eu não quero isso, eu quero ir até o fim. Então, nós percebemos no relato, né, na biografia narrada pela Caetana, nos seus enfrentamentos em função da condição de ser mulher para retomar o espaço da escola, para retomar a rotina escolar, ainda o modelo do cerceamento da liberdade, né? Ah, perdão, eu vou pedir perdão, eu me adiantei aqui, eu fui para a sementinha, perdão, me adiantei. Podemos retomar? Peço perdão aí pelo equívoco. Essa era o último slide. Então, tipo eu chegar em casa do trabalho cansada. Eu estou cansada, podia deitar e dormir que estava tudo bem. Não, por conta da escola, eu não tinha mais esse privilégio, digamos assim. Então, se eu não desse conta de fazer alguma coisa, eu ia acordando cada vez mais cedo, para poder dar conta. Espera aí, eu não estou dando conta. A ideia do privilégio era tipo ele dividir algumas tarefas comigo, entendeu? Hoje dá para fazer isso, tá beleza? Desculpa, hoje não deu para fazer isso, tá beleza? Amanhã eu faço. E aquilo ia passar despercebido, sem aquela pressão de que você não fez porque você foi para a escola. Antes, sim. Se ele, né, o marido, chegasse primeiro, ele, o marido, adiantava. Tipo, ele lavava um banheiro, ele é chefe de cozinha, ele cozinhava lá em casa. Então, pedindo perdão, retomando aí essa narrativa autobiográfica, e sim da Caetana, que ela nos diz, aqui a gente ainda percebe o enfrentamento, né, pela condição de ser mulher, desse modelo de cerceamento da liberdade. O corpo é um corpo punido, é um corpo castigado com a exaustão do trabalho físico, do trabalho doméstico, em que, inclusive, ter isso dividido, balanceado, era um privilégio na concepção da Caetana. Então, e de novo continua aparecendo para nós o corpo
como força de trabalho físico e na negação do direito do desenvolvimento da força do trabalho intelectual, porque a escola não é o espaço, de novo, para a mulher. Então, esse espaço é negado. Então, ela vai ter que, se ela escolhe ocupar esse espaço, se ela escolhe desafiar e ousar o patriarcado, a cultura do patriarcado escravocrata e ocupar esse espaço em desenvolvimento intelectual da escola, ela tem que ser levada a essa exaustão, até que ela sinta que não vai conseguir. Então, nós vemos mais uma vez aí um outro relato que mostra para nós a demanda de ser mulher e os encargos por ser mulher e o enfrentamento para que ela possa continuar nos seus estudos. Vamos, então, por último, né, que é o que eu me antecipei, peço perdão, que é o da sementinha. Nós percebemos aí o relato que estamos chamando, né, a narrativa da Albertina, e eu quero destacar o trecho em que ela diz: sabe a sementinha que foi plantada e que vai germinando, vai crescendo? Sabe, ficando em casa eu falava, caraca, vai morrer. Então nós temos aí, nesse momento, uma contestação do modelo de cerceamento da liberdade, em que nós temos a metáfora da escola como terreno fértil para a germinação de uma nova semente, de uma nova raiz, porque as raízes que ela recebeu foram as raízes do patriarcado escravocrata. E aí, indo para a escola, esse ambiente está propiciando a ela germinar uma nova semente, constituir novas raízes. E com isso, então, a gente se depara com uma transição. A transição aí, né, saindo desse cerceamento da liberdade da mulher e transitando para a apropriação do corpo e da mente da mulher, ela sim tomando aí, pouco a pouco, a sementinha que vai constituir a sua nova raiz para a liberdade. Eu vou interromper o compartilhamento, porque eu vou para as nossas conclusões. Não sei se vai sumir, sumiu. E aí, então, nós temos que, com essas rodas de conversa, né, que estabelecemos com o grupo das mulheres estudantes da EJA, elas vão percebendo, elas próprias vão percebendo e vão descortinando esses modelos de cerceamento de liberdade da mulher, sustentados no lastro do patriarcado escravocrata, que delineia o papel da mulher na relação de gênero com um lugar doméstico centrado, um corpo vigiado, punido e fora do espaço da escola. Quanto mais elas vão percebendo essas amarras, quanto mais elas vão se dando conta dessa própria cognição delas, dessa própria percepção, desses mapas cognitivos que estão instaurados, esses modelos estão enraizados, quanto mais elas vão se dando conta disso, mais nós vamos nos deparando com as narrativas de apropriação e de empoderamento. E elas vão se desvencilhando dessas amarras cognitivas e culturais, e aí nós vamos percebendo na conclusão do curso, ao final, os depoimentos e as narrativas são dessa mudança, desse modelo, dessa autorrepresentação identitária, e aí agora já com um lugar de buscando esse lugar de liberdade de produção intelectual, refazendo suas raízes para um autoconhecimento e empoderamento de ser mulher, tanto no processo de inclusão socioescolar quanto na vida. Por hora é isso, muito obrigada pela oportunidade. Patrícia Salgado, que emoção ouvi-la, que narrativas maravilhosas, que encantamento, acho que essa é a palavra que define, né, desses rompimentos, né, de barreiras de superação, de percepções, como você falou, de percepção das amarras que foram quebradas. E a nossa dinâmica era a apresentação, acredito que foi passada a vocês, né, e perguntas. Como estão? Eu gostaria de saber se nós temos perguntas. Nayara, tá ligado? Tá. Meu microfone está ligado, vocês estão me ouvindo, né? Ah, sim. Tá, que bom. E aí nós vamos abrir um espaço para perguntas, segundo a orientação que eu tenho, para a gente ir para a apresentação do Vinícius. E aí eu gostaria de saber se nós temos...
eu não consigo visualizar quantos participantes, se temos participantes quantos, Nayara, e aí abriria para perguntas agora, após esse relato da professora Patrícia Salgado, então, muito bem feito, muito encantador, inclusive, emocionante. Parabéns, professora Patrícia. Muito obrigada, né? Esse protagonismo. Já anotei aqui para ler. Esse protagonismo é muito emocionante, né? Essas narrativas são muito encorajadoras também para a gente se juntar. Essa luta é uma luta nossa, né, Clisivane? De todas Sim, nós. Exatamente. Este ano, a edição do evento, até os 2 anos anteriores, essa temática ela não estava em discussão, e esse ano nós fizemos questão, vamos trazer esse debate, vamos trazer essa reflexão. Se nós compararmos com as outras temáticas que vieram ao evento, ela tem um menor quantitativo, mas então nós somos pioneiras aí nessa frente desse evento, e se Deus quiser, ano que vem a gente tem mais força. Temos alguma pergunta, Nayara? Como é que eu tenho acesso? Temos na sala? Eu só tenho acesso aqui a Patrícia, ao Luciano e a mim. Não temos? Boa tarde. Crisivane, até o momento não teve nenhuma pergunta. Não, né? Chegou até a mim, porque eu também só tenho aqui o acesso a esse aplicativo. Até agora não chegou nenhuma pergunta. Uma pergunta na sala, nós temos com quantos participantes? Eu não consigo ver também. Então tudo bem. Então, já que nós não temos, eu reitero, eu quero quebrar o protocolo um pouco, e eu não lembro de ter feito o agradecimento, a gente começou falando de inclusão, né, de diversidade, e eu não ressaltei essas 2 pessoas maravilhosas que estão nos ajudando, é uma falha, o Luciano Lobato, que está aí fazendo a transmissão, nossa gratidão, Luciano, por sua participação excelente e generosidade de estar aqui. Agradecemos também a Jailza, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também por sua participação, brilhante participação, envolvimento com a causa e amor e paixão com que ela evidenciou aí nas nossas conversas o seu trabalho. Muito obrigada a vocês dois, eu abro esse parênteses, colchete gigante pela minha falha, perdão. Patrícia, muito obrigada. Foi excelente, já anotado aqui. Vamos passar agora a palavra. Minha gratidão, viu? Aprendi muito. Igualmente, estamos aprendendo. Vamos passar agora ao Vinícius. Olá. Vinícius Vieira. Bom te ver, Vinícius. Seja bem-vindo a essa sala, para mim, tão importante. Eu também sou aqui no Instituto Federal, que faço parte, eu trabalho na coordenação de políticas afirmativas do IFAM, e nós estamos, o que eu falo sempre, de palavras que norteiam o nosso fazer, na militância, no engajamento, na resistência e na luta, porque a educação de jovens e adultos por si só já representa tudo isso, né? E aí a gente se vê dobrado na luta do que a gente acredita. Vinícius, você tem 15 minutos, tá? Do seu tempo. Fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a recepção. Como nós não temos ideia de quantos participantes nós temos, né, de quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, em respeito à possibilidade de alguém que esteja participando que seja surdo, então eu vou me audiodescrever. Então, eu sou um homem preto, né, uso black, né, um cabelo bem armadão, ele está com um garfo aqui também, eu estou com uma camisa branca, uma camiseta branca e uma camisa por cima estampada nas cores preta, branca, amarela e vermelha, né? E eu tive, na minha turma do mestrado, nós tínhamos estudantes cegas, e a gente aprendeu o quanto isso é importante, né, de nós fazermos essa descrição. Agradecendo também aos intérpretes
pela pronta disponibilidade de estar aqui para poder tornar esse momento mais inclusivo ainda do que a gente quer, né? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, apareceu como a tela inteira, mas já aparece para vocês? Você poderia confirmar para mim? Oi, Vinícius, já está aparecendo. Já está aparecendo, muito bem, muito obrigado. Então, como tema, né, do meu trabalho, eu coloco contrabandeando histórias e memórias com estudantes do ProEja, né? Eu sou aluno egresso do Instituto Federal Catarinense, do campus Blumenau. Então, esse é o resultado da pesquisa que eu realizei e defendi em agosto desse ano. Então, esse trabalho é fruto da pesquisa realizada ao longo do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o próprio PPT, no campus Blumenau, sobre a orientação da professora doutora Ingi Renate Frosessur, e tem sua origem no interesse em saber se as vivências dos estudantes trabalhadores, jovens e adultos, são levadas em consideração na organização do trabalho pedagógico no ProEja, né? Já faço uma observação nesse momento, né, que eu nomino na minha pesquisa os estudantes da EJA como sendo estudantes trabalhadores, né, e higienizo também essa palavra, né, porque sendo eles estudantes empregados ou não, eles são estudantes trabalhadores, e isso faz com que torne ainda mais diferenciado essa modalidade de ensino. Então, para isso, objetivou-se propor o uso do memorial como ferramenta pedagógica que favoreça o resgate das memórias dos estudantes da educação de jovens e adultos, integrado à educação profissional e tecnológica, por meio do desenvolvimento de uma sequência didática. Então, o trabalho era propor, né, elaborar uma sequência didática para fazer o resgate dessas memórias com os estudantes. Então, essa é a capa, né, da minha sequência didática. Então, para que todos possam ver, a capa dessa sequência didática, ela tem um fundo azul escuro, no topo da página, em letras brancas e caixa alta, escrito sequência didática, com o título Contra, bandos, construindo um memorial com os estudantes da educação de jovens e adultos integrado à educação profissional e tecnológica. E também também no slide tem então o link da plataforma Educaps, que já está disponível para acesso. Mas vocês devem então estar se perguntando, né, por que contrabando? Por que eu utilizo esse título? Primeiro, que de alguma forma fosse provocativo, a intenção era exatamente essa, que causasse esse certo incômodo, esse questionamento, por que usar a palavra contrabando? Então, eu, logo no início da minha pesquisa, um grande amigo, que é antropólogo, me mandou um texto do Bourdieu, chamado A Ilusão Biográfica, e aí nesse texto, né, tinha essa frase: a história de vida é uma dessas noções do senso comum que entraram como contrabando no universo científico. E isso foi um estalo na minha cabeça. Eu falei, bom, acho que é isso que eu quero, né? E pensar a história de vida dos estudantes, trazer para uma significância pedagógica, era, na minha opinião, né, na minha experiência como professor, eu considero, né, sempre fundamental, né? E aí acho que até, aproveitando que agora eu tenho mais 5 minutos, a minha experiência, eu trabalho na rede estadual de ensino aqui em Santa Catarina, sou efetivo no ensino regular, mas eu não consigo abandonar a educação de jovens e adultos. Eu comecei a trabalhar desde 2015, né,
por um acidente, por uma questão de adaptação de carga horária. E então, em 2015, eu começo com pouquíssima experiência, ou nenhuma experiência, sem entender absolutamente nada do que era educação de jovens e adultos. Eu entro na sala de aula e me deparo com uma riqueza de conhecimentos, sabedorias e experiências de vida que me cativavam cada vez mais. Então, a minha ideia era, bom, eu preciso conhecer melhor esses estudantes, né? Então, era uma prática que eu tinha como professor, mas uma prática bem desestruturada, digamos assim. E aí, então, eu resolvo, quando eu ingresso no mestrado, falar, não, eu quero trazer isso. Eu acho que é importante trazer isso. Então, eu construo essa sequência didática. Então, a fundamentação teórica, eu faço uso da história, da nova história cultural, né? Para quem não conhece, a nova história cultural, ela é uma... Vinícius, Oi? desculpa te interromper. É Sim. só para te tranquilizar. Apresente seus slides. Hoje só está você e Patrícia, tá? Uhum. De uma riqueza muito grande. Nós não vamos desperdiçar, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Você tem aí mais uns 10 minutinhos, 15, porque aqui no meu relógio são 15 e 20 e 35 ainda. Leva mais uns 10, 15 minutos no máximo, tá? Temos até mais 10 minutinhos, perdão. Temos perguntas, Nayara está falando, tá? Então, leva mais uns 10 minutos, fecha teus slides e a gente segue, ok? Tá ok, então. Muito obrigado. Nada, querido. Então, eu faço uso da nova história cultural para poder embasar, porque para quem não conhece, a nova história cultural, ela é uma vertente da história tradicional, e essa nova história cultural, ela quer ouvir os sujeitos que não são ouvidos na história, né? A história, tradicionalmente, ela tem a ideia de ouvir a história dos reis e tudo mais, e a nova história cultural quer saber a história, ou ouvir a versão da história do que a gente chama dos ordinários, né, do cotidiano, né, das pessoas que estão pela ordem do dia. E aí, dentro da minha pesquisa, eu faço, né, um dos capítulos se coloca como uma política para sujeitos à margem, então eu trago um pouco da história da educação de jovens e adultos, e que ela, de fato, ela se constitui dentro da história da educação brasileira à margem, né? Sempre com remendos ou trazendo, de alguma forma, sempre subalternizada diante do que se vê no que a gente chama da educação básica. E, né, a gente coloca esses sujeitos à margem, e aí nomino esse... ainda brincando um pouco com o título, a ideia dos sujeitos marginais, eu trago uma citação do Sharp, que ele vai dizer o seguinte: por mais valiosa que a história vista de baixo possa ser no auxílio ao estabelecimento da identidade das classes inferiores, deve ser retirada do gueto ou da aldeia de camponeses, das ruas da classe trabalhadora, dos bairros miseráveis ou dos altos edifícios, e usada para criticar, redefinir e consolidar a corrente principal da história. Então, é importante, e quando, né, Freire sabiamente trouxe isso desde quando ele constituiu o seu método de ensino para a alfabetização de adultos, a ideia de trazer a vida desses sujeitos, a realidade desses sujeitos, não é diminuir, em hipótese alguma, a ideia de o conhecimento historicamente construído, mas só que a partir dele a partir desse conhecimento que os estudantes trazem, poder ressignificar. Então, essa pesquisa é uma pesquisa de caráter qualitativo, utilizando os procedimentos da pesquisa participante, né? Foi realizado no campus Camboriú, né, aqui em Santa Catarina, nos cursos de agroindústria e de agente de observação de segurança. A turma conta com 14 estudantes com idades entre 18 e 62 anos. A coleta de dados, né, a primeira versão da sequência didática, se deu durante as aulas de processo de ensino-aprendizagem 1. Né? Então, a professora gentilmente cedeu as aulas dela para que eu pudesse, então, aplicar essa sequência didática. Como é que esse produto se organiza? Né? Não sei se todos, né, conhecem o que é um mestrado profissional, mas nós fazemos, além da dissertação, a gente desenvolve
um produto que seja aplicado, né? A minha sequência didática está organizada, né? Tenho para começo de conversa, que é uma introdução que eu faço, e aí então eu divido ela em 4 capítulos. O capítulo 1 para que os estudantes falem sobre o tempo da infância, e aí a atividade proposta é brincadeiras, então os estudantes eles vão brincar literalmente, para que então eles possam fazer memória da sua infância, e o interessante de pensar é que a brincadeira ela tem esse, essa possibilidade de lembrar o lugar, as condições sociais e familiares em que esses estudantes viviam, tudo através da brincadeira, né? Aonde, quando e com quem brincava, né? Isso é muito potente, muito representativo. Então, eu utilizo das brincadeiras no primeiro capítulo, para que então eles possam construir as suas autobiografias. No capítulo 2, o tempo fora da escola, né? Então eles vão pensar a saída do ensino regular e o tempo que eles então passam, né, fora da escola, e para isso eles constroem um currículo, né? A atividade proposta é que eles façam eh, eh, um currículo informal, porque no currículo formal nem sempre a gente coloca as experiências de trabalho que não são de carteira assinada ou que são de fato significativas, e a gente sabe que muitos desses estudantes começaram a trabalhar muito cedo, né, pelas suas necessidades, é sempre essa dualidade, né? Eles saem da escola por conta do trabalho e voltam por conta do trabalho. Então, para refletir um pouco sobre a questão do tempo fora da escola. O terceiro capítulo é o retorno à escola, né? Quais são as motivações, o que levaram eles a estarem novamente, né, na escola, e o que eles esperam dessa retomada. E o último capítulo, o capítulo 4, eu chamo de um olhar para o futuro. A proposta de atividade é que os estudantes escrevam uma carta para eles mesmos, né? Que eles consigam se ver ou se imaginar formados, e que isso contribua para que todas as vezes que eles pensem em desistir, eles possam olhar para aquele momento, porque, né, uma parte deles estavam num bom momento dentro da escola, então essa carta ajuda eles trazerem isso com mais força. E aí depois a última parte é transformando em um livro, então tudo aquilo que eles escrevem, né? E aí então eu entreguei um caderno no início da atividade, então eles transformam isso em um livro, e depois uma conclusão e o convite, né, aos professores ou qualquer pessoa que trabalha nesse segmento, eu coloco o título do "Para não concluir", porque eu considero o meu produto educacional algo inconcluso, mas inconcluso não é porque eu não terminei de fazer a minha parte, mas é porque ele jamais, em hipótese alguma, ele pode se encerrar em si mesmo, né? E aí eu finalizo, né, para não me estender muito, já que a gente tem pergunta, a gente pode depois falar um pouquinho mais. Eu trago uma citação de Freire, que ele vai dizer: lido com gente e não com coisas. E porque lido com gente, não posso, por mais que inclusive me dê prazer em entregar a minha reflexão teórica e crítica em torno da própria prática docente e discente, recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna. Desde que não prejudique o tempo normal da docência, não posso fechar-me ao seu sofrimento ou à sua inquietação, porque não sou terapeuta ou assistente social. Eu sou professor, e com muito orgulho. Então é necessário fazer esse movimento, né, de a gente se colocar na posição de ouvintes, porque esses alunos eles têm muito a nos oferecer, né, e a minha sequência didática ela quer de alguma forma contribuir minimamente para que o professor esteja atento a isso, né, que ele consiga perceber essa potência de que é a história de vida desses estudantes. Muito obrigado. Deixa eu recuperar meu fôlego aqui, Vinícius. Parabéns, eu estou realmente muito feliz, grata por estar nessa sala, por estar nessa mesa com duas pessoas de trabalho tão encantadores. Realmente, eu confesso que eu me emocionei. É um
como você muito bem falou, não está inconcluso, né? Não. Faz o seu cotidiano, e eu tenho certeza que é um trabalho. Quando você menciona aí que eu me emocionei quando você disse que eles fizeram uma carta para eles mesmos, sabe? Eu imaginei eles pensando que projeção de futuro eles desejavam e sonhavam e queriam, e a partir do momento que a gente faz essa reflexão, passa a inquietar-se, né? E com certeza com essa inquietação movida e direcionada aí pelo teu trabalho, né? Porque você os tirou de uma zona de conforto, e realmente a palavra contrabando vem e chama uma atenção, significa realmente esse despertar. Então, a gente parabeniza de muita significância realmente o teu trabalho. Estou realmente encantada, também anotado para a gente conhecer um pouco mais. Parabéns. Parabéns. Eu vou passar as duas perguntas para que nós tivemos aqui. A primeira pergunta foi da Maria Coelho, em que ela pergunta: tem como colocar também já a Patrícia aqui, que aí já direciona, a gente tem aí 15 minutinhos, e aí, de repente, já vamos conversando. Que aí a gente vai fechar a sala, os 4 bonitos juntos, depois, se puder colocar o Luciano também, para ficar bem bonito todo mundo. A pergunta é da Maria Coelho: a investigação identifica nas narrativas a escola como um lugar de perigo, mas como elas compreendem a escola, Vinícius? Pergunta da Maria Coelho. A investigação identifica nas narrativas a escola como lugar de perigo, mas como elas compreendem a escola? Eu acredito que tenha sido por Vinícius, né, Nayara? Não tínhamos isso, exatamente, Vinícius. Eu não consigo, pelo menos assim, do tempo em que eu trabalho com história de vida, e especificamente com esses estudantes que eu trabalhei, que eu apliquei o meu produto, eu não consigo ver que eles enxergam a escola como um perigo. Para muitos, a escola é um lugar de recomeço. A escola se torna um lugar de descoberta de potencialidades. Quando eu ouvi o trabalho da Patrícia, e aí lembrando dos relatos das estudantes das estudantes mulheres, né, das minhas, é riquíssimo de potência, de conseguir olhar para elas mesmas, porque muitas vivem em condições subalternas, menosprezada pelo marido, pela família, de você não consegue, você é incapaz. E aí chega lá dentro e se descobre no universo em que eles dão conta. Né? Claro, com as suas limitações, seja de tempo, seja de espaço, seja para deslocamento, sabemos dessa realidade, mas só que a escola torna-se um lugar de muito, ao meu ver, né, diante da minha pesquisa, de muito mais potencialidades, de muito mais um terreno onde eu vou descobrir com as armas que eu vou enfrentar essa sociedade perigosa. É o caminho inverso. Exato, eu percebi, tanto na sua narrativa quanto da Patrícia, justamente esse olhar da escola como lugar de rupturas, de descoberta, de desafio, mas especialmente de superação e de um novo momento de vida, né, de um novo espaço, né, de uma redescoberta. E a gente que está na escola, eu também sou professora, a gente vê e vai para a escola com esse encantamento da possibilidade de que a gente pode, sim, colaborar na mudança, né, de perspectivas de vidas. Eu tenho aqui a pergunta da colega Rucélia Marques, que diz: parabéns pela explanação. Quais os maiores desafios encontrados durante a pesquisa? E eu pediria licença ao Vinícius, para depois que ele responder, eu também queria estender essa pergunta à Patrícia, tá bom, Patrícia? Aí vai ficar com minha pergunta também. Pode responder, Vinícius. Deixa a Patrícia começar e eu complemento. Pronto. Eu já falei bastante. Está desligado. Muito obrigada.
Acho que a pergunta anterior, que a colega Maria Coelho se referiu a essa metáfora da escola como lugar do perigo, ela fazia menção à narrativa autobiográfica que apresentamos aqui, de quando as mulheres estudantes da EJA enfrentam exatamente essa visão do patriarcado escravocrata, em que se coloca a mulher como fora e distante desse lugar da escola, né? Quer dizer, a força de trabalho é a força de trabalho físico, a força de trabalho intelectual, ela é retirada da mulher, dentro desse paradigma do patriarcado escravocrata. Então, essa metáfora da escola como perigo é quando nós vamos olhar ali os enfrentamentos da mulher na condição de ser mulher, o que ela enfrenta ali, por exemplo, naquele relato que nós trouxemos na biografia, quando ela diz que a mãe fica com a filha dela para ela ir trabalhar, mas não para ela ir para a escola. Quer dizer, qual é esse imaginário, né, de uma outra mulher, da mãe dela, sobre o que é o espaço da escola? Então, o espaço é um lugar perigoso, como na cultura do patriarcado escravocrata, em que a escola não era o lugar da mulher, né? E, da mesma maneira, quando o marido da nossa outra estudante diz que, se ela quer ir para a escola, então ela que faça todas as tarefas domésticas e fique sobrecarregada. Então, o corpo é vigiado, o corpo é punido, o corpo é sobrecarregado e exaurido. Por quê? Na tentativa dessa cultura do patriarcado escravocrata, de que ela não ocupe esse lugar, esse espaço da escola. Então, é nesse sentido, a pergunta, respondendo a colega Maria Coelho, é nesse sentido que vem essa metáfora da escola como perigo. E aí, como é que as estudantes compreendem a escola? A gente vai ver naquele último relato que exatamente a estudante coloca para nós a escola como espaço de acolhimento, porque é ali que ela vai ela encontra ali um terreno fértil para ela plantar e germinar essa nova semente, a semente que vai dar a ela essas novas raízes. Então, ela está rompendo com essa imagem da escola, desse lugar da escola, que não é o lugar da mulher na cultura do patriarcado escravocrata, ela rompe com isso e ela se depara com essa escola que exatamente dá a ela condições de ela desenvolver a sua potencialidade da força do trabalho intelectual também. Né? Então, é uma redescoberta ali, por isso essas novas raízes. Né? Então, Maria Coelho, por isso a escola, aí, para as mulheres, elas vão ressignificando com a metáfora da escola como terreno fértil para semear as novas raízes, que não são as raízes do patriarcado escravocrata, mas as raízes do empoderamento, né? Então, porque falou dessa metáfora da escola como perigo, e aí, né, eu queria aproveitar e responder a Maria. Ótimo, obrigada. Eu acredito que, de repente, foi perfeito. Vinícius, por favor. Quer que eu responda aqui ou foi a sua também? Pode responder essa, né, da questão dos principais desafios para desenvolver da pesquisa? Olha, que foi a pergunta da Russélia. Sim, quando a gente fala, né, quando a gente se propõe a fazer um trabalho sobre histórias de vida, e aí como um pesquisador que chega numa turma e não são os meus alunos, né, a primeira barreira é justamente os estudantes se sentirem seguros para poder falar de si. Né? A gente chega lá um estranho, então, gente, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a vida de vocês. Então, não é uma tarefa muito fácil. Né? Então, tanto que, inicialmente, eu frequentei as aulas dos estudantes, eu conversei com eles, né, estive nos intervalos, me aproximei deles para que eles entendessem o meu objetivo ali, naquele espaço, né, e quando eles compreenderam de que aquele trabalho poderia ajudar outros estudantes, e aí, então, eu tinha eles do meu lado, eu tinha eles comigo. Aí eles falaram, não, então, isso vai ajudar, outros vão fazer também, muito legal, professor, e tudo mais. Então, aí eu tive eles comigo e aí eles conseguiram fazer. Mas, quando a gente fala, né, em pesquisas de eixo, nós vemos, isso é uma realidade dentro do Instituto Federal Nacional, a gente vê um apagamento dessa política pública, né? Então, cada vez mais
a evasão é muito grande, muitos dos docentes não compreendem quem são esses estudantes que estão diante deles, né? Então, acho que hoje o maior desafio na pesquisa de quem pesquisa EJA, porque quando eu decidi, nós somos uma turma de 22 estudantes, dos 22 apenas eu decidi estudar para o EJA, o único dos 22. Então, e todas as vezes que eu falava, não, eu estou estudando EJA, mas você vai estudar, a EJA está acabando, o ProEJA vai morrer. Eu ouvi de uma outra colega de um outro campus, a EJA é um fantasma dentro da rede federal. Então, e aí aí se torna um desafio, um desafio da pesquisa, mas deve tornar-se um desafio para o pesquisador. Vinícius, eu te agradeço. Eu tenho uma última pergunta aqui. Parabenizações dos colegas a vocês pela pesquisa. A Rucélia Marques diz que, parabéns, Vinícius, sou mestranda do ProfPT do IFPB, Paraíba, né? Também vou trabalhar com o EJA e adorei o seu trabalho. Poderia detalhar um pouco mais o seu produto educacional, que foi o que você já fez, e a gente não teria tempo, né? Então, Vinícius Vieira de Souza, depois a Rucélia vai pesquisar para te encontrar. Rucélia, querida, nosso tempo realmente está acabando. Foi uma hora, assim, que foi leve, viu? Muito gostosa. Patrícia, o Robson termina, e eu tenho 4 minutinhos, nós temos 4 minutinhos para encerrar, mas eu vou fazer a pergunta do Robson Araújo, que ele diz assim, em uma política educacional que remete as mulheres à ignorância, como romper essas barreiras? Então, só para, sucintamente, Patrícia, responde aí o Robson para a gente encerrar e fazer as palavras finais. Obrigada, querida. Sim. Robson, muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade de uma interlocução. Clisivânia, Vinícius, aos intérpretes, muito obrigada, Nayara. Então, exatamente, ao Instituto Federal de Alagoas, por estar promovendo esse encontro nacional da EJA. E o Robson exatamente está no que nós estamos fazendo aqui, né? Promover encontros, espaços, através desse núcleo da educação, nós podermos desconstruir essa mentalidade do patriarcado escravocrata, de exclusão do lugar da mulher num coprotagonismo social, e juntos, homens, mulheres, todos, trabalhando no sentido da desconstrução dessas mentalidades, e trabalhando para a reconstrução de mentalidades de empoderamento e de coprotagonismos. Não é troca de lugar, né? Não é troca de lugares de poder, mas são os nossos coprotagonismos, as convivências das nossas diferenças, das nossas diversidades, das nossas condições humanas, das nossas diferenças de orientação sexual, de identidade de gênero, étnico-racial, e essa convivência é que faz com que a gente possa caminhar para uma consolidação de uma educação para a cidadania humanitária, de valorização e respeito das diversidades humanas. É através do que nós estamos fazendo, propagando essas ideias, Robson. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de imensamente agradecer, primeiro aos nossos participantes, né, que, apesar de não estarem aparecendo para a gente, estão aqui abrilhantando. Gostaria de agradecer muito, muito, muito ao Luciano novamente, a Jailza, pela grande contribuição, muito obrigada. Gostaria de agradecer a Nayara Rose, nossa mediadora, nossa operadora, está aí a Jailza, belíssima, obrigada, Jailza, foi maravilhoso. Gostaria de agradecer a Patrícia Salgado, do IFRJ, professora, foi muito emocionante, foi uma mesa muito rica, como eu disse, muito leve. Fechamos nosso tempo fechadinho, bonitinho, estou muito feliz, muito produtivo. Vinícius, um prazer muito grande, viu? E vamos nos fortalecendo enquanto rede, enquanto pessoas que acreditam na educação de jovens e adultos. Somos poucos, mas somos fortes, somos resistentes e somos da luta. Muito obrigada a todos, obrigada à coordenação geral desse evento maravilhoso. Acho que não esqueci ninguém. Não. Muito obrigada.
Obrigada, Nayara. Muito obrigada. Obrigado, gente. Prazer. Muito obrigada. Tchau.